Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à minha primeira mentoria, a esse projeto que eu idealizei, estou implementando no ano de 2021 esse novo projeto e espero que vocês todos gostem, tá? Vamos esperar, o pessoal tá chegando. Vamos esperar aí, tá? Seja bem-vinda, minha querida amiga, doutora Vera. Hoje nós vamos começar um novo projeto que é denominado Mentoria com Adriana Celestino. Esse projeto, ele visa a facilitar o direito das pessoas. A gente vai, através de um bate-papo curto, eu quero que não fique muito longo para não ficar cansativo. Então esse bate-papo terá entre 30 e 40 minutos no máximo. Eu vou estar encerrando. E hoje nós viemos tratar do tema alimentos, execução de alimentos, né? Eu sou advogada, atuo na área de direito de família e sucessões, e esse é um tema bastante recorrente. Esse é um tema bastante nos trazido, bastante procurado em nossos escritórios, né, no nosso dia a dia. Então, seja muito bem-vindo, Hudson Cardoso, todos aqueles que estão aqui nos prestigiando nessa primeira mentoria. Eu vou fixar o tema da nossa mentoria. Vamos lá, fixando o tema. Alimentos. Como executar ou como executar alimentos, né? Como executar alimentos será o tema da nossa primeira mentoria, né? Nós estamos aguardando aqui o pessoal entrar e também a nossa... Eu não consegui ainda fixar aqui, mas eu vou fixar. Pessoal, olha, a mentoria funciona da seguinte maneira. Vocês podem estar fazendo perguntas. Vânia, Dona Vânia chegou agora. Vocês podem estar fazendo perguntas para mim, tá bom? E assim eu vou estar respondendo sobre esse tema, que é o tema de execução de alimentos, né? Seja bem-vindo a todos, estamos esperando o pessoal entrar, né? Vocês, se puderem também, vão enviando aí o aviãozinho para outras pessoas, para que a gente esteja, que é um projeto... A Juzinha, minha convidada, entrou, então vamos ver aqui, chamar a Juzinha. A nossa mentoria. Vamos ver, aguardando aqui a conexão. Aguardando a conexão aqui. Olá. Oi, doutora, boa noite. Boa noite.
Jucivânia, seja muito bem-vinda. Eu estava dando aqui as primeiras coordenadas, dizendo que esse projeto é um projeto de mentoria. Então, o que significa? Significa que eu venho aqui, tá tirando dúvidas, né? Então, é importante que as pessoas que estejam aqui na live, elas venham me perguntar, né? Por isso que eu trouxe uma estudante de direito, né? A nossa Jucivânia Pinto, e ela vai estar, sim, fazendo perguntas sobre execução de alimentos. Eu quero deixar claro que essa live começou às 19h e como é uma live de mentoria, eu não vou me estender 1 hora, certo? Eu quero que essa live seja curta, para não estar cansativa. Então, nós vamos fazer uma live de 30 a 40 minutos, no máximo, tá? Eu espero que vocês compreendam para a gente ser o mais breve possível, pois assim eu também tenho um canal, outro projeto, que é um canal no YouTube chamado Adriana Celestino, Facilitando o Seu Direito. E essas mentorias, esses lives, vão para lá para o canal também. Para quem não estiver aqui ao vivo, também pode assistir lá no meu canal, tá bom? Então, pessoal, hoje nosso tema é um tema muito importante no direito de família e sucessões. Eu sou advogada de família, atuo nessa área há muitos anos e é um tema recorrente, é um tema procurado, né? As pessoas chegam ao nosso escritório, as pessoas chegam às nossas portas procurando executar os alimentos, né? E os alimentos são o quê? Os alimentos são verbas devidas àquele que é necessitado. E, geralmente, os alimentos são devidos à criança. Mas existem outros tipos de alimentos que a gente não vai estar abordando. A gente vai estar abordando execução de alimentos num processo de família. Por exemplo, num caso em que o casal tem uma criança menor de idade e ele se separa, ele se divorcia, tem uma criança, né? Então, como tem uma criança, o direito ele protege, né? De acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança ela tem uma prioridade. Existe um princípio chamado da prioridade da atenção prioritária à criança e adolescente. Então, em decorrência disso, o ordenamento jurídico pátrio brasileiro, ele instrumentalizou, através do Código de Processo Civil, a execução de alimentos ou também a fixação de alimentos. Existe aqui uma pequena diferenciação que eu vou abordar aqui para vocês entenderem, tá? Porque a gente vai falar de execução de alimentos, mas é importante vocês saberem que existe um processo que a gente pode dar entrada no judiciário para fixação de alimentos. E neste caso não é processo de execução, é um processo de conhecimento. O juiz vai conhecer daquela matéria. O juiz vai conhecer daquele bem da vida que você está trazendo para ele julgar. Existe uma diferenciação. Quando você faz uma ação de conhecimento, uma fixação de alimentos, você está dizendo, juiz, eu tenho necessidade de receber alimentos para prover alimentação, para prover vestuário, para prover saúde com medicamentos, para prover sustento
de meu filho menor? Pois eu sozinha, como mãe, geralmente são as mães que entram, mas também existem os pais, né? Pais solteiros, que também tem mães que abandonam, e aí os pais é que tomam conta do menor. Então, é bastante interessante deixar aqui claro que existe a ação de conhecimento antes da ação de execução. Nós vamos entrar aqui no processo de execução, mas é importante deixar claro que antes da ação de execução, antes de você executar um título judicial, que é uma sentença, existiu um processo, né? Porque o processo começa com um início, que é uma petição inicial, né? Depois vai se desenrolando com atos processuais. E no caso de direito de família, e no caso de alimentos, são atos processuais que são urgentes. Então, existem dois tipos de alimentos. Os alimentos são fixados, provisionais. Os alimentos provisionais são aqueles nos quais, na ação de conhecimento, por exemplo, eu entro com uma petição de conhecimento, peço ao juiz que conheça da matéria que aquela pessoa está precisando de alimentos. Aquele requerente, aquela requerente, precisa de alimentos para se manter. O juiz, então, pega aquela petição, pega aquele primeiro pedido e ele provisionalmente, ou seja, liminarmente, ele já fixa alimentos antes da prolação da sentença. Ou seja, antes dele ver o mérito, ele já diz: você precisa de alimentos. O alimento a gente necessita dia a dia, não é isso? A gente não vai estar esperando 1 ano, 6 meses que uma sentença venha para que a gente possa prover nossa mantença. Então, por isso que o ordenamento jurídico pátrio, vendo essa importância, ele, o CPC, o Código de Processo Civil, ele já autoriza ao magistrado, no processo de conhecimento, ele fixar os alimentos provisórios. Provisório está dizendo, eu vou fixar provisionalmente 10% sobre o salário mínimo, vamos dizer assim. Mesmo que o advogado, na petição inicial, tenha pedido 40%, 30%, 20%. O juiz vai do seu livre convencimento, motivado, através da sua experiência, através das suas técnicas de experiências sobre aquele caso, certo? De acordo com vários julgados que ele já julgou, ele vai pegar aquele caso em concreto, que está trazido na petição inicial, e ele vai dizer, olha, o advogado, o requerente, a parte requerente, está pedindo 40%. Porém, eu vou fixar provisionalmente em 20%. Vamos deixar o processo maturar, ou seja, vamos deixar o assunto que é trazido no judiciário ir se apurando aos poucos. E eu vou ver se ao final esse requerente está necessitando realmente de 40% sobre o salário mínimo ou não. Então, por isso, fixa-se um percentual de início e pode ser subido, pode ser aumentado ao final do processo. Tá bom? Então, mas eu só deixei isso claro que existe o processo de conhecimento. Mas a nossa mentoria é sobre o processo de execução. Então, como executar? Né? Vamos lá, vamos ver se Ju traz aí as suas dúvidas para eu estar desenrolando Temos, aqui. doutora. Nesse caso, a dúvida são sobre as consequências que se pode ter com a execução dos alimentos.
quais são os fatores necessários para que seja efetivado um determinado valor? Foi essa uma das principais perguntas que a gente teve. Quais são os fatores? Repita aí para Isso, a mim. serem analisados para que seja efetivado o valor do alimento. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber quais são os parâmetros, não fatores, Isso, mas no caso são os parâmetros e os critérios pelos quais o juiz necessários a serem avaliados. utiliza para fixar, né? Então, é isso que eu estou Isso, falando. É isso que eu estava dizendo no começo. O CPC, o Código de Processo Civil, ele autoriza ao magistrado, logo de início, ele fixar um valor de alimentos. Porém, esse valor, ele pode ser variável de 10, 20, 30, 40, 50%. E quais são os parâmetros? Os parâmetros são: o juiz leva os princípios norteadores do direito de família e, no caso, dos alimentos, que são necessidade e possibilidade. Ele tem que estar balizado. O juiz, para dar essa sentença, mesmo liminarmente, ele se baliza, ele se norteia nesses dois princípios. Possibilidade do alimentando e necessidade do alimentante. Entendeu? Porque ele vai olhar o seguinte: aquela pessoa que está requerendo a mim, ela necessita, ele vai ver o quando, ele vai ver como. Se não teve audiência, ele vai ver através de provas documentais. Por isso que é tão necessário, tão importante ter um juízo refinado na hora que a gente vai entrar com a petição inicial, de uma petição inicial de alimentos. Porque a gente tem que demonstrar ao magistrado que a gente necessita. E, por outro lado, o outro critério tem que demonstrar que a outra parte que a gente está pedindo, ela tem condições de pagar. Por quê? Se a gente pedir e a outra parte não tiver condições de pagar, o juiz não pode, né, em detrimento de outro princípio caro ao direito brasileiro, que é o princípio do não enriquecimento ilícito. Ou seja, você não pode se enriquecer à custa de outras pessoas. Entendeu? É um princípio caro no direito civil brasileiro pátrio. Respondi a primeira pergunta? sim. Vamos à segunda. Pois não. Quanto aos prazos, o CPC agora mudou um pouquinho algumas leis, não é isso? Então, qual o regime de prisão, assim, seria executado e qual o prazo mediante ao atraso dos alimentos? Pronto, deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber quantas prestações em atraso autoriza a prisão, não é isso? Isso. Então. E qual o tipo de regime que a Qual pessoa intimada... você está falando, é o rito. Por exemplo, vamos lá, Ju. Vamos à primeira pergunta. Como é que qual o critério, né, que o juiz vai se utilizar para qual parâmetro legal que ele autoriza, que o CPC autoriza o juiz a prender uma pessoa? Nós sabemos que a liberdade é um bem jurídico muito caro, tutelado no ordenamento jurídico pátrio, né? A prisão civil de alimentos é uma prisão que é uma prisão anormal, entre aspas, porque a gente vê uma prisão, normalmente, daquele que comete um crime penal, né? Você comete um roubo, pratica um roubo,
pratica um furto, pratica um estelionato, você vai ser punido pelo sistema. Porém, o sistema também autorizou o juiz prender por dívida de alimentos. É a única dívida civil, é a única prisão civil que o ordenamento jurídico pátrio autoriza a prisão. E vamos lá, ver como é que acontece. Geralmente, já se entrou com o processo de conhecimento, né? Já se requereu ao juiz, e o juiz já fixou em sentença um valor a ser cumprido. Vamos dizer, 20% sobre o salário mínimo a partir de fevereiro de 2021. Essa vai ser a sentença. Hoje são 11. Pronto. A partir de 11 de fevereiro de 2021, o juiz dá uma sentença ou um acordo homologatório dizendo que aquela pessoa, aquele requerente, ele tem direito a 20% sobre o salário mínimo. Isso quer dizer o quê? Que forma-se um título executivo judicial. A sentença do juiz ou um acordo homologado em juízo é um título judicial. E ele autoriza esse título judicial, essa sentença, ele autoriza o advogado ele entrar com a execução de sentença. Tá? Então é isso, a execução de alimentos. É isso que sentença, onde 20% sobre o salário mínimo. Aí o requerido não cumpre, não paga em fevereiro, não paga em março e não paga em abril. Ele diz ao juiz que vai pagar, só que ele não cumpre. Ele prometeu diante de um juiz, diante do poder judiciário, que ele iria cumprir com a palavra dele e ele descumpriu. E por esse descumprimento, o CPC, ele autoriza a prisão de 1 a 3 meses, variando de 1 a 3 meses desse devedor. E como é que você entra pedindo essa prisão? É aí que está o processo de execução. O advogado pega esse título executivo, essa sentença descumprida por 2, 3 meses, e não precisa chegar a 3 meses, não. Você devendo 1 mês, você já pode ser preso. Entendeu, Ju? Porque é de 1 a 3. Antigamente, no Código de 73, no CPC de 73, era 3 meses. Tinha que esperar 3 meses para você executar e pedir o rito de prisão. 2 ritos existem para executar. O rito de prisão, que é esse, no qual o devedor está devendo 1 mês, 2 meses, 3 meses. E o juiz, vendo que aquela verba alimentar é uma verba extremamente necessária e que não pode esperar 1 ano, 2 anos, 6 meses, como ele queira. O juiz, o ordenamento jurídico diz, espera aí, você está descumprindo um acordo judicial, você está fazendo aquela pessoa que requereu os alimentos que ela necessita realmente, porque eu fixei, eu fiz uma sentença, né? Porque eu vi que ela necessita. Você está descumprindo um acordo judicial. Então, por isso, você vai ser preso. Deu para entender, Ju? E o prazo? Qual é o prazo? O prazo é como eu lhe disse, pode ser de 1 mês de atraso,
de 2 meses de atraso e de 3 meses de atraso. Só mais um Agora, item, pode falar. só mais um item para esclarecer. Quanto à justificativa, seguido o primeiro mês, o requerido tem o direito a uma justificativa, não é isso? É, o Quanto tempo executado, teria? o executado, ele também, por sua vez, ele pode se defender dizendo, né, de acordo com o CPC, dizendo, justificando que não pode cumprir aquela obrigação. Neste caso, ele vai ter que realmente justificar de uma forma plausível. Por quê? Porque ele já tinha, antes, ele já tinha feito um acordo, já tinha passado por todo um processo de conhecimento no qual ele teve todas as chances de conduzir o processo e, assim mesmo, ele chegou ao final, ele chegou a um acordo, ele se comprometeu a pagar. Então, quando ele se compromete a pagar e não paga, nós já estamos com 20 minutos. Quando ele se Ok. comprometeu a pagar e não paga, aí ele vai ter que ter uma justificativa muito plausível. Mas existem justificativas, tá? Existem justificativas. Por exemplo, aquela pessoa, aquele executado, né? Aquele devedor de alimentos que pegou uma Covid. Ele vinha pagando direitinho os 20%, 30% fixado na sentença de alimentos, mas ele teve Covid. E aí? Que é que o juiz não vai poder exigir dele que ele com Covid, por exemplo, se ele for um profissional autônomo, ele com Covid, ele não tem como sair para a rua para ganhar dinheiro. E assim sendo, não é razoável o juiz exigir dele, daquele devedor, que ele pague, entendeu? Então, nesse caso, num caso extremo de uma doença, num caso extremo assim de uma dificuldade de, vamos dizer, de transporte, uma falta de emprego, uma demissão assim rápida, sem ele estar prevendo. Então, são alguns casos que o devedor pode realmente estar se justificando, tá? Pessoal, olha, vocês que estão na live, não só a Juzinha, que está aqui, a Jusilvânia, é a minha convidada, mas vocês que estão na live podem fazer perguntas, porque essa live é mentoria. É diferente de uma live normal. Mentoria é tipo, sendo eu professora, sendo eu especialista na área, vocês fazem as perguntas. Tem outra pergunta, Ju? Tem sobre a questão de penhora de bens. Essa foi outra pergunta. Pronto. Sobre um processo de penhora. Certo. É algo assim, está atrasado a pensão há muito tempo, o valor dos alimentos há um bom tempo. E como pode se proceder essa questão para a penhora dos bens? O CPC de 2015, ele inovou. O de 1973, o Código de Processo Civil antigo, ele não previa a penhora, ele não previa o protesto, ele não previa colocar o nome do devedor no CPC Serasa, SPC Serasa. Ele não previa. Porém, como o direito ele acompanha a sociedade e como foi visto que muitos devedores eles ficam inadimplentes, né? Chegou ao entendimento jurisprudencial, ou seja, os juízes, os tribunais todos do Brasil, eles perceberam que, apesar de tudo, apesar
do processo de conhecimento, apesar daquele devedor ter a pena de prisão de 3 meses, mesmo assim ele descumpria. Então, para forçá-lo a cumprir, o CPC de 2015, ele inovou, trazendo o quê? A penhora de bens. Então, quando o advogado entra com um processo de execução, na petição inicial, ele já pode pedir a penhora. Entendeu? Ele já requer a penhora de bens. E os bens podem ser quais? Bens móveis, ou seja, carro, moto, navio, avião. E bens imóveis, casa, apartamento, entendeu? Casa comercial, entendeu? O juiz, ele já está autorizado por lei a fazer a penhora. Mas para isso, neste caso, ele tem que ser provocado. Se o advogado ou se o requerente, na petição, ele não pedir, o juiz não vai de plano, rápido, entrar nos bens assim. Ele tem que primeiro ser provocado. Não é como a fixação de alimentos, tá? Porque na fixação, o juiz já olha e o CPC autoriza. Olha, você está diante de um caso de necessidade e possibilidade. Então, CPC autoriza a prática de liminarmente o juiz, a gente entra com a petição hoje, 11 de fevereiro de 2021, o juiz, quando tomar conhecimento daqui a, por exemplo, 10 dias no máximo, ele pode fixar, sem ouvir parte nenhuma, sem ouvir o requerente, sem ouvir a parte requerida. Isso é uma fixação liminar de alimentos. Porém, o juiz não está autorizado a penhorar liminarmente. Entendeu? Para você penhorar, você tem que ser provocado. Mesmo ele sabendo. O juiz sabe que pode penhorar. Mas ele não pode. Ele não pode inicialmente já penhorar. Ele tem que ser provocado. Entendeu? Por quê? Porque existe um princípio no direito civil que se inclui o direito de família, que o direito de família está abarcado no direito civil, né? Que é a proteção do devedor. Então, para você proteger também o devedor, o direito deu essa benesse. Porque senão seria muito pesado. Tipo, qualquer pessoa entra e já pede a penhora. Entendeu? E também tem um problema, que com o acesso à justiça, com o acesso facilitado à justiça, muitas pessoas, elas requerem qualquer coisa. Então, para se ter um balizamento, para se ter um critério a ser definido, a ser utilizado, foi feito isso. Tem outra pergunta? Deu Tem para a entender, última. Ju? Deu sim. A última é sobre retroativos. Alimentos retroativos podem ser pedidos? Os alimentos retroativos são aqueles nos quais já foi fixado em sentença, tá? Já houve um processo de conhecimento, ou seja, o juiz já conheceu da matéria de alimentos. No momento que o juiz fixa alimentos, por exemplo, ele fixou em novembro, 12 de novembro, 11 de novembro de 2020. Aí foi transitado em julgado, foi acordado que ele pagaria a partir do próximo mês, que seria em dezembro, começaria em dezembro, né? Dezembro, janeiro, a gente está em fevereiro. E esse acordo foi descumprido. Aí, vamos dizer que a pessoa ainda é boazinha. Ela espera. Ela, não, vou esperar, porque ele dá, como é que se diz? Ele provê de outra forma, ele traz uma feira, ele paga a escola da criança,
ele paga remédio quando a criança precisa. Quando eu peço para ele comprar um sapato, uma roupinha, ele compra para a criança. Mas aí o devedor está enganando o alimentante. Por quê? Porque, na verdade, você foi pedir uma sentença e você obteve uma sentença. A sentença é um valor líquido. A sentença não foi que você tem que dar roupa, porque isso já é uma obrigação legal, uma obrigação, aliás, natural de um pai que tem a consciência. Ele dá uma roupa, ele dá um remédio, né? Isso é uma obrigação natural, é uma consciência que aquele pai tem que ter. Porém, quando você vai no judiciário para requerer a um juiz que se fixe um valor de alimentos, é porque aquele pai, aquele pai ou aquela mãe, né, não vamos ser, né, tão radicais com os homens, porque também tem pais maravilhosos e que criam sozinhos seus filhos, né, e muito bem, melhores até do que muitas mulheres, não vamos ser radicais, mas foi fixada uma sentença e ele descumpriu. Aí, como é o retroativo? O que quer dizer retroativo? Alimentos retroativos. Quer dizer justamente isso. Quando você sai do rito de prisão, que o rito de prisão é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas como foi fixado aqueles alimentos vamos dizer, no meu exemplo hipotético, foi fixado em dezembro de 2020, ele já tem janeiro, fevereiro e dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, né? E vai partir para março. 4 meses. Aí ele faz o seguinte, como muitos fazem, né? Eu tenho muitos processos assim. Eles pagam 1, 2, porque sabe, pensa assim, sabe? Ah, só vai me prender com 3. Com 3 meses. Mas não. O CPC de 1973 era que esperava completar 3 meses para autorizar a prisão do devedor. No CPC de 2015, ele veio modificado. Não precisa você esperar 3 meses. Com 1 mês, você já pode pedir a prisão. Ocorre que, muitas vezes, não é viável, tá? Não é viável um advogado entrar para requerer uma prisão por causa, vamos dizer, de R$ 150. O advogado pensa assim, olha, vamos dar mais uma chance, esperar 1 mês, 2 meses, para ver se essa pessoa ela toma consciência e paga o que ela prometeu que ia pagar. Entendeu? Ocorre isso. Mas não quer dizer que a gente tenha que esperar 3 meses mais, não. Já com 1 mês você já pode executar. Mas o retroativo, vamos lá. Você entra, ele paga 2 meses. E o terceiro está devendo. Aí, está devendo? O processo continua. É isso que diz retroativo. Porque o processo vai continuar. Aí, passa para 3, 4, 5, 6 meses. 7, 8, 9, 10 meses. Aí, o que acontece? Você só pode pegar 3 prestações para executar. Apesar de autorizar a você prender com 1 mês, com 2 meses, 3 meses, o juiz não pode, né? Pelo princípio do, como eu lhe falei, da proteção do devedor, princípio de direito civil, o juiz não pode executar, por exemplo, R$ 10.000 e prender por 10 mil. Ele tem que executar 3 meses. Porém, vírgula, quando transitou em julgado, foi pago aqueles 3 meses, findou o processo, transitou em julgado, ele está um devedor adimplente,
ele está, aliás, um prestador de alimentos adimplente. Aí ocorre o seguinte, ele passa depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 6 meses, só dando o quê? Remédio, alimento, assim, uma feira de vez em quando, diz que não tem dinheiro, que está sem emprego. E a mulher vai aceitando. Apesar de já ter um título executivo, a mulher vai aceitando. Ah, não, vou deixar porque ele é um bom pai, ele vem aqui, ele tem carinho por meus filhos, ele dá presente a meus filhos, ele, nos aniversários, ele vem, está presente, ele é um pai bom. Então, vou dar uma chance a ele, entendeu? Aí você vai esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e ele lhe enrolando. Ele lhe enrolando, dando o quê? Presentes, dando remédio, dando roupa, saindo com seu filho. E cadê o dinheiro? Cadê o valor que você foi buscar lá há 1 ano atrás e ele não pagou? Como eu tive um caso de uma cliente que ele, o ex-marido, ele tinha 1 ano que não estava pagando, que ele disse que estava sem emprego. E além do mais, ela foi surpreendida, ela ficou aceitando, ele dando o que podia e blá, 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 até que um belo dia chegou uma intimação na casa dela. Sabe para quê? Não foi. E ele vinha ver os filhos. Ele vinha de 15 em 15. Ele cumpria todo o papelzinho de pai bom, tá? Mas ele não pagava. Ele ia enrolando. Aí um belo dia chegou na casa dela uma intimação para diminuir o valor. Ela ficou perplexa. Doutora, chegou na minha casa uma intimação para audiência que ele entrou com ação de diminuição de alimentos. Né? Que outro tema a gente vai abordar outro dia, que a gente está falando sobre execução. Mas, como você falou em retroativo, deu para entender? Retroativos são aqueles valores que não foram pagos ao longo do processo, tá? Por exemplo, por que eu estou dizendo isso, Ju? Por que retroativo? Porque os alimentos não prescrevem. Entendeu? Sim. Os alimentos não prescrevem enquanto aquele alimentante não completar, né, 18 anos de idade. E se ele tiver na faculdade, se ele for ingressar, ele ingressou na faculdade, o ordenamento jurídico ainda protege ele, que ele receba alimentação até o final da sua faculdade. Por quê? Justamente para ele se manter. Entendeu? Então, é por isso que quando você me perguntou qual é o prazo, doutora? Não, ele não vai prescrever em 1 ano. Ele transita. A sentença transita em 6 meses, 1 ano. Mas os alimentos não são transitáveis. Ou seja, os alimentos não perdem o valor de alimentos. E você pode pegar aquele título executivo judicial, que é uma sentença, ou extrajudicial. Como é o extrajudicial, doutora? Você pode me perguntar. O judicial é aquele no qual você entrou com ação de conhecimento, o juiz conheceu da sua ação e ele fixou, tá? Então, ali você tem uma sentença e entra para a fase de cumprimento de sentença. É um título executivo judicial. E o extrajudicial, doutora? O extrajudicial é o descumprimento dessa obrigação. Você vai pegar os comprovantes, como eu peço a meus clientes. Olha, me dê aí os comprovantes, né, que ele depositou, ou dos meses que ele não depositou. Porque, no caso, os comprovantes não são sentença.
entendeu? Então, são títulos extra, fora do judiciário. Deu para entender? Sim. Tem alguma pergunta a mais? Que a gente já está indo para o final. Doutora, até tem, mas vai ficar para próxima mentoria, porque diz respeito à guarda. Então já é um Ah, outro tá. tema que a senhora vai vir abordar. Com fé em Deus, vamos marcar. Pessoal, eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Eu não quero me estender demais, porque minha proposta foi nessa live de mentoria a gente ficar até 40 minutos e já está fechando os 40, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês venham e a gente bata um papo assim, rápido, simples, porque eu vou estar jogando esse vídeo, nossa mentoria, lá no meu canal do YouTube. Então eu peço a vocês que, se não tiverem inscritos, vocês se inscrevam no meu canal do YouTube. É Adriana Celestino, facilitando o seu direito. E lá a gente aborda sobre vários temas de minha atuação. Eu atuo em direito de família e sucessões, eu atuo em infância e juventude, e eu atuo em direitos humanos, tá? Tá bom? Então, muito obrigada. Agradeço a todos que estão aqui me prestigiando. Estou muito feliz realmente. E agradeço a Ju, né? A confiança, a credibilidade que sempre me dá, né? Jucivânia, que é uma aluna de Direito, né? Da UNIT, que está aí já Eu que já se agradeço, formando, já já vai doutora, ser nossa pelo colega, convite. né? E agradeço a todos que estiverem aqui presentes. Eu peço que vocês marquem o seu horáriozinho, que será sempre às quintas, tá? Será às Às quintas, 19 horas, pontualmente. aham, às quintas, às 19 horas. Aí vai ficar gravado, tipo, você não pode participar em um dia. Aí fica aqui gravado no meu IGTV e também eu vou jogar lá no meu canal do YouTube, tá? Tá joia? Muito Tá obrigado. ok. Muito obrigado mesmo, Ju, pela participação. E até a próxima. Tchau, tchau. Até, doutora. Tchau.